Deuteronômio capítulo 1, versículo de número 2. Eu quero falar dentro dessa série de metanoia, de mudança de mentalidade, de transformação. Lá em Romanos capítulo 12 a gente vê, Romanos capítulo 12, 2, dizendo o seguinte: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então fala assim: para eu experimentar o que Deus tem para mim, a minha mente precisa ser renovada. Você crê nisso? É isso que Deus está fazendo com você aqui. Deuteronômio capítulo 1, versículo 2, eu quero falar hoje sobre mentiras do deserto. Mentiras que são colocadas na nossa mente em tempos de deserto, em vida de deserto. Eu quero falar sobre isso e Deus vai falar muito com você, eu creio, em nome de Jesus. Deuteronômio capítulo 1, versículo 2, quem achou, diga amém. A Bíblia fala assim: era apenas 11 dias o caminho da montanha de Seir até Cádiz Barneia, que era fronteira de Canaã, tá? Ainda assim lá em Israel. Eles levaram 40 anos para atravessá-lo. Olha, vamos ler de novo, olha o que está falando lá. Deuteronômio capítulo 1, versículo 2. Eram apenas 11 dias, são 11 dias de viagem, desde Horebe, Cádiz Barneia, até Canaã, pelo caminho da montanha de Seir, até Cádiz Barneia, até Canaã. Fala assim comigo: 11 dias. Vou falar bem forte: 11 dias. Eu acredito que você, alguma vez na vida, já ouviu falar da libertação do povo hebreu no Egito. Deus libertou o seu povo no Egito. Uma história fantástica, uma história da ação do poder de Deus, da ação do sobrenatural de Deus. Todo um povo, uma nação que era escravizada pelo faraó, pelo imperador daquele tempo, por todo o império de escravidão, o povo domado, maçando barro, construindo, né, o império ali de Faraó no Egito. E Deus, ele entra em ação quando ele chama um homem chamado Moisés, quando ele encontra ele na sarça. Deus toca aquele homem, levanta ele como libertador, e aquele homem começa a agir pela boca de Deus, agindo a partir de Deus. E de repente, meu irmão, eu não quero falar nada sobre isso, entrar nesse meio, mas Deus faz um monte de ações, e Deus move o coração de Faraó. Deus quebra o coração de Faraó, e Deus liberta aquele povo do Egito. Deus estava levando eles para onde? Para a terra prometida. Fala aqui sim comigo: Canaã. Vamos dizer bem forte: Canaã. Deus estava levando aquele povo para Canaã, a terra prometida. Essa era a promessa. Imagina só, você viver tanto tempo escravo, seus filhos escravos, sua esposa escrava, toda a sua família, e agora Deus fala: eu vou levar vocês para uma terra que emana leite e mel. Eu vou dar para vocês tudo que vocês merecem, eu vou dar uma herança para vocês. Vocês vão viver no melhor lugar que existe na terra. Aquele povo então ouve aquilo, mesmo sem acreditar. Deus faz toda a obra através de Moisés. Deus liberta aquele povo, Deus faz tudo aquilo. E a história conta que aquele povo passou pelo deserto um período tão grande. 40 anos eles passaram ali. 40 anos eles viveram dentro do deserto, sendo sustentado por Deus com maná, sendo sustentado por Deus com covos, com água. E sabe o que é incrível? Quando eu olho em Deuteronômio capítulo 1, versículo 2, vem uma certa indignação, ou um questionamento. Porque olha o que a Bíblia está falando. Eram apenas 11 dias do caminho da montanha de Seir até Cádiz Barneia, que era a fronteira de Canaã. 11 dias. Isso dá um nó na cabeça de qualquer um. Por quê? Porque uma geração inteira, um povo grande, milhões de pessoas, viveram durante 40 anos no deserto, um caminho, uma estrada, um percurso que ia durar 11 dias, meu irmão. 11 dias. Você já parou para pensar nisso? 11 dias, se eles caminhassem na direção certa, da forma certa, eles gastariam 11 dias. 11 dias. E
toda uma geração morreu no deserto. Muitos deles morreram no deserto sem ver a terra prometida. O povo de Israel andou por 40 anos um caminho de 11 dias. Aí alguém pergunta, será que pelos inimigos, os inimigos enfrentaram eles? Será que foi as circunstâncias? Será que foi, estavam perdidos, as dificuldades? O que aconteceu? Não foi por nada disso. Não foram os inimigos, não foram as circunstâncias, não foi nada disso que fez aquele povo viver 40 anos, um percurso de 11 dias. Mas sabe o que foi? Foi uma mentalidade, uma maneira de pensar do deserto. Uma mentalidade de deserto. Uma mentalidade de alguém que não sabia para onde estava indo. Eu não sei se você já percebeu, mas muitas estão assim. E sabe o que a Bíblia diz no versículo 6? A Bíblia diz assim: o Senhor, o nosso Deus, Deuteronômio capítulo 1, versículo 6, disse-nos em Horebe, vocês já ficaram bastante tempo nessa montanha. Bastante tempo nessa montanha. Eles ficaram tanto tempo ali que o próprio Deus falou, vocês já ficaram tempo demais aqui. 40 anos rodando em círculo em volta de uma montanha, irmãos. 40 anos vivendo ali, sem saber o que estava fazendo. E a gente não deve assustar com essa história, porque na verdade, muitos de nós temos vivido essa mesma história. Eu não sei se você já percebeu, mas existem coisas na nossa vida que sai ano, entra ano, é a mesma coisa. Existem pessoas que vivem da mesma forma, o relacionamento da mesma forma, situação financeira da mesma forma, a vida cristã, a vida com Deus da mesma forma. Entra ano e sai ano e nada muda. Parece que estão rodando em volta de uma montanha. Um percurso que talvez seria tão rápido, estão gastando anos e anos. Anos e anos, perdendo tempo. E alguém pergunta, parece Deus que eu estou andando em círculo, parece que nada muda, a minha vida não sai do lugar, as coisas não melhoram, eu até creio, o Senhor já até me prometeu, mas nada muda. São 40 anos rodando aqui. O que está acontecendo, Deus? Quantos talvez já não questionaram assim? Por que não muda a minha família? Por que meu casamento não muda? Os meus filhos não mudam? A minha vida financeira não muda? O meu futuro, aquilo que eu acredito, aquilo que eu sonhei, que os meus pais planejaram para mim. Deus, cadê essa Canaã? Irmãos, 40 anos, um percurso de 11 dias. Por causa de uma mentalidade de deserto. Nós podemos perder anos e anos na nossa vida na mesma circunstância. Deixa eu te falar uma coisa. Existem pessoas que elas não saem do lugar. Não é porque elas não são boas, não é porque elas não conseguem, não é porque elas não têm Deus. Porque a gente consegue colocar a culpa até em Deus. Não é porque elas têm Deus. Não é porque elas não têm a palavra. Não é porque elas... Não. É porque elas têm uma mentalidade errada. Uma mentalidade de deserto. E é isso que Deus quer desconstruir na nossa vida hoje. Deus quer fazer 40 anos ficar em 11 dias. Deus quer, quantos creem nisso? Que Deus quer pegar a tua vida, meu irmão, e todo o tempo que está demorando Ele reduzir. E aquilo que você falava assim, meu Deus, isso aqui eu vou plantar hoje para colher daqui 10 anos. Não, vai ser 10 dias, vai ser 10 meses. Está entendendo? É isso que Deus quer fazer. Deus quer desconstruir uma mentalidade de deserto para reduzir o tempo da promessa na nossa vida. Você já parou para pensar que existem pessoas que chegam na igreja ontem e parece que tudo acontece na vida delas do nada, da noite para o dia? Quantos já viram isso? E outros estão aqui há tanto tempo, estão batalhando, mas nada acontece. Sabe o que diz em Colossenses capítulo 3, versículo 2? Lá no Novo Testamento, a palavra de Deus fala assim: mantenham, fixem os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas dessa terra. A Bíblia está nos ensinando em Colossenses aonde nós devemos colocar a nossa mente, os nossos pensamentos. Colossenses 3:2, mantenham os seus pensamentos, fixem os seus pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas da terra. A Bíblia está nos ensinando a fixar, a guardar os nossos pensamentos, a nossa mente nas coisas do alto e não naquilo que é terreno. Colocar os nossos pensamentos, meu irmão, na direção certa. Mais do que entender, mais do que crer, mais do que acreditar que Deus vai fazer, mais do que saber, pastor, eu sei, eu creio, eu acredito, mais do que tudo isso, é pensar,
é ter a mentalidade certa, é colocar a tua mente, os teus pensamentos, os teus sonhos na direção certa. Amém? Aquelas pessoas saíram do lugar, aquelas pessoas se moveram, aquelas pessoas até passaram a acreditar que Deus ia fazer, mas eles não estavam indo para o caminho certo. Está entendendo? Havia uma mentalidade de deserto. E deixa eu te falar uma coisa, nós somos produtos, nós somos resultados. Aquilo que você faz, aquilo que você produz, tem tudo a ver com aquilo que você pensa, tem tudo a ver com aquilo que está na sua mente, tem a ver com aquilo que está na sua cabeça. Algumas pessoas, elas vivem no deserto, elas vivem no deserto, elas estão no deserto o tempo todo. E outras pessoas, o deserto está dentro delas. Esse é o grande problema. Está entendendo? Algumas pessoas passam pelo deserto, outras, o deserto está dentro delas. Elas não conseguem ser gratas, elas não conseguem enxergar a mão de Deus. E o mais triste é que quase uma geração inteira que Deus tirou lá do Egito, que Deus tirou lá da escravidão, morreu no deserto por causa da mentira que ocupava as suas mentes, por causa das mentiras que eles acreditavam. Irmãos, talvez para você pareça só uma história ou algo tão bobo, mas entenda uma coisa: pessoas morreram, filhos morreram, pais morreram, homens e mulheres, gente boa, gente que tinha tudo para dar certo lá em Canaã, morreu no deserto por causa de uma mentalidade errada. Escuta o que eu vou te falar, eu quero te assustar aqui nessa noite, isso tem que te apavorar mesmo. Você pode morrer, você pode deixar de viver muita coisa que Deus tem para você, se a tua mentalidade for errada. Se aquilo que você está pensando, se a maneira como você está comportando com a sua mente, se você não está colocando a sua mente no lugar certo em Deus, você pode deixar de viver muita coisa. Sabe o que é a coisa mais triste que existe? Sabe o que é a coisa mais triste que existe? É quando alguém chega num cemitério e eles vão sepultar uma pessoa. E eles dizem assim: coitado, olha aí, tinha tanto potencial. Essa é a frase mais triste que você pode ouvir dentro de um velório. Tinha tanto potencial. Sabe por que é essa frase mais triste? Porque quer dizer que tinha tudo para ser, mas não foi. Tinha tudo para fazer, mas não fez. Tinha tudo para realizar, mas não realizou. Tinha tudo para viver a melhor vida que Deus tinha para ele, mas não viveu. Sabe por quê? Porque tinha uma mentalidade errada, tinha uma mentalidade de deserto. É triste pensar nisso. É triste pensar que dentro desse auditório aqui, muitas pessoas podem dar errado, podem travar, podem falhar e colocar a culpa num monte de coisa e não avançar por uma mentalidade errada, por acreditar em mentiras do deserto. Pastor, mas que mentiras são essas? Mentiras que ocupavam a cabeça daquele povo, mentiras que ocupavam a mente daquele povo que estava peregrinando rumo a uma promessa. E qual mentira? Vou te falar uma dessas mentiras é o meu futuro, aquilo que eu vou viver, aquilo que está por vir, o meu amanhã. Sabe, pastor, depende de tudo que eu vivi muita coisa. Eu passei por tanta coisa na minha vida, eu tenho vivido tanta coisa que eu nem sei o que vai ser amanhã. Eu nem sei se eu creio mais. Sabe qual é a primeira mentira que rondava a mente daquele povo? É que eles acreditavam no passado, eles acreditavam no presente, mas eles não conseguiam ver o futuro. Sabe o que pode matar um grande homem de potencial de Deus, uma mulher de Deus, alguém que Deus quer fazer algo grande na vida deles? É quando eles acreditam no passado deles, é quando eles acreditam no presente deles, mas deixam de acreditar naquilo que Deus pode fazer. Quando nós perdemos a visão do futuro, nós estamos caminhando para uma cova de potencial. Nós estamos caminhando para um velório de potencial. Nós somos sérios candidatos a ter pessoas falando lá no nosso velório: esse camarada, essa mulher tinha muito potencial, mas não foi. Lá em Provérbios capítulo 29, meu irmão, versículo 18, a Bíblia diz que não havendo profecia, o povo se corrompe, o povo dá errado, o povo se frustra, o povo erra, o povo para de seguir o caminho certo. Por quê? Porque a profecia aponta o futuro, e quando não há futuro, a corrupção. O coração
não segue o caminho, não segue a visão de Deus. Eu não sei se você consegue me compreender, mas quando nós olhamos para o passado, fixamos os nossos olhos no presente, mas não enxergamos o futuro, nós estamos caminhando para uma cova de potencial. Tudo o que eles esperavam estava baseado no que eles tinham visto, no que eles estavam vivendo, mas não no que eles poderiam ver em Canaã. Aquele povo sabia que tinha sido escravo, aquele povo sabia que Deus estava fazendo alguma coisa, mas eles não conseguiam ver aonde eles estavam indo. Ou seja, presta atenção, eles saíram de uma geografia, mas não saíram de uma mentalidade. Sabe qual é o grande problema das pessoas? É que muitos saem de uma geografia, mas não saem de uma mentalidade. Escuta o que eu vou te falar, a sua vida não vai mudar, nada vai mudar, nada vai acontecer, se você começar e continuar a ser como aquele povo do Egito, como aquele povo hebreu que saiu do Egito. O que, pastor? Um povo que saiu de uma geografia, o povo que saiu de um lugar, mas não saiu de uma mentalidade errada. Muitas pessoas mudam de geografia, mas não mudam a sua mentalidade. Elas mudam de emprego, elas mudam de relacionamento, elas mudam, tentam mudar de tudo, de status, de carro, de roupa, de perfil, mas não conseguem mudar a sua mentalidade, por isso vivem frustradas. É por isso que tem gente que casa, descasa, arruma namorada, larga namorada. O problema não está na namorada, o problema não está na geografia, o problema está na sua cabeça, meu irmão. O problema está no teu comportamento, o problema está na tua mentalidade escrava, o problema está naquilo que você tem aqui dentro e você acha que não precisa mudar. Aquele povo mudou de um lugar, mas levou o lugar para onde eles estavam. Eles saíram do Egito e levaram o Egito para o deserto, você está entendendo? Não adianta eu mudar minha geografia, mas não mudar minha mentalidade. Não adianta eu mudar de uma religião, mas não me converter ao amor, à entrega, ao sacrifício de Cristo. Eu estou mudando apenas de uma igreja. Por isso que tem gente que pula de igreja em igreja, não para em igreja nenhuma. Por quê? Porque ela acha que o problema é todo mundo, mas ela não entende que o problema é a mente dela. É a forma de enxergar, é a mentalidade. A Bíblia diz em Lucas capítulo 4, versículo 18, que o Espírito do Senhor, foi uma profecia sobre Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. E Ele me enviou, Jesus foi enviado para proclamar liberdade. Ou seja, Jesus ele veio para te libertar de uma mentalidade errada. Jesus não veio apenas para te dar o céu. Jesus não veio apenas para te dar uma boa condição. Jesus não veio para perdoar apenas os seus pecados, não. Jesus veio também para mudar a sua condição de mente, para renovar a sua mente, para transformar a sua mente. A Bíblia diz que nós devemos ter a mente de Cristo. Romanos 12 diz que nós devemos renovar essa mente. Foi para isso que o Filho de Deus veio, para nos libertar de uma mentalidade. Eu vou te provar isso. Sabe o que a Bíblia diz? Que um dia Jesus orou: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, aqui na terra como... Sabe o que Jesus estava falando? Muda a mente deles, Senhor. Muda a mente deles. A oração do Pai Nosso é um clamor por uma mudança de mentalidade. Sabe como? A Bíblia diz: venha a nós o vosso reino. Diga, vosso reino de quem? De Cristo. Se Ele falou, venha a nós o vosso reino, o reino de Deus tem doença, o reino de Deus tem divórcio, o reino de Deus tem briga, o reino de Deus tem contenda, o reino de Deus tem pobreza, o reino de Deus tem calúnia, o reino de Deus tem fofoca. Venha a nós o vosso reino e seja feita aqui na terra a realidade do céu. O que Jesus estava querendo dizer é: muda a mentalidade dele, Senhor, para uma mentalidade do reino dos céus, uma mentalidade de cura, de sobrenatural, de toque, uma mentalidade de poder, uma mentalidade de transformação. Venha a nós o vosso reino. É isso. O reino de Deus é isso. Quando você orar, Pai nosso que estais no céu, venha a nós o vosso reino, é que o céu seja manifestado na terra. Ou seja, o meu futuro, o seu futuro não está determinado pelo seu passado, por aquilo que te aconteceu, pelos traumas que você teve, pelos abusos que você sofreu, pelas palavras que você escutou, ou por aquilo que acontece hoje, pelas lágrimas que você derrama hoje, pela aflição que você está carregando hoje. Não, você não pode ser rotulado pelo que passou e nem pelo que está aqui. Mas quando nós cremos em Jesus, o nosso futuro está garantido naquilo que a Bíblia diz a respeito de mim
aquilo que Jesus falou a respeito de mim. Eu não estou aqui, eu não fui, eu estou indo para um lugar. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, tudo que Jesus quer fazer é fazer você voltar à origem. Nós estamos caminhando para a origem. Pastor, não estou entendendo. Deixa eu te explicar uma coisa. Talvez você não entendeu a linha do tempo da tua vida. A linha do tempo da tua vida é reversa. Você não está caminhando para um lugar, você está voltando para onde você nunca devia ter saído. Adão lá no Éden, ele saiu de um lugar de relacionamento, de comunhão, de prazer. Éden quer dizer prazer, Éden quer dizer proveito. Sabe, quando Adão saiu dali, ele saiu do seu lugar de origem. E após Jesus, quando Jesus morre na cruz, ele faz o caminho reverso. Você saiu de onde você não devia ter saído. Agora eu vou te fazer voltar para Canaã. Nós estamos caminhando para a origem, meu irmão. Nós estamos caminhando para aquilo que Deus planejou para nós. Não aceite nada menos do que Jesus falou a seu respeito. Já não há mais condenação. Eu não sei o que falar a seu respeito, eu não sei o que disseram a seu respeito, mas já era. Que nasceram de novo, levanta sua mão, aceitaram Jesus, Jesus mora dentro de você. Então, por favor, nessa noite, pelo amor de Deus, muda a tua mentalidade, já não há mais condenação. Existem pessoas que elas estão relutando com condenações que não pertencem a ela mais. Ah, pastor, mas sabe, eu sou tão preocupado, porque eu tenho um avô que ele mexeu com aquilo, mexeu com obra de macumbaria, e sabe, colocaram o meu nome lá. Deixa eu te falar uma coisa, você aceitou Jesus? Então deixa eu te explicar uma coisa, lá na cruz Jesus já levou tudo no Calvário, já não há mais condenação. Tinha até a hora que Jesus entrou na minha vida, porque acabou em mim. Os meus filhos não vão ver isso, meu casamento não vai ver isso, meus negócios não vão ver isso, porque já não há mais condenação. Se você quer aceitar, eu não quero. Eu quero viver tudo que Jesus tem para mim. Sabe quem tem que quebrar a maldição? Quem nunca tem Jesus, quem nunca entregou a vida para Jesus. Porque uma vez que eu entrego a vida para Jesus, todas as condenações, todas as maldições acabam ali. A partir de mim já é uma outra vida. Sabe, Isaías fala o seguinte, 11 versículo 1 ao 3, Isaías 11, 1 ao 3, um ramo, um rebento surgirá do tronco de Jessé, uma profecia sobre Jesus, um rebento surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo, o Espírito do Senhor repousará sobre ele, e o Espírito da sabedoria e entendimento, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor, ele se inspirará no temor do Senhor. Ele não julgará pela aparência e nem decidirá com base no que ouviu. Sabe o que Jesus fala para mim? Você quer ser igual a mim? Então não olhe para aquilo que você está vendo e não ouça aquilo que você está ouvindo. Olhe para o invisível, olhe para o sobrenatural, olhe sobre aquilo que vai acontecer, olhe para onde eu estou te levando. Mas pastor, me falaram isso, me disseram aquilo. Sabe, eu vi tanta coisa na minha vida, eu vi tanta coisa. Eu não quero saber do que você viu, eu não quero saber do que falaram, eu quero saber do que você crê. Porque cristianismo não tem a ver com sentimento, meu irmão. Sabe, quando nós vivemos um evangelho na alma, nós somos baseados a cair qualquer hora. Mas quando nós entendemos que cristianismo não é alma, não é sentimento, mas é crer, nós vivemos num outro patamar de maturidade. Talvez você pode sair dessa reunião hoje e falar assim, Deus não estava lá. Por quê? Porque eu não senti nada. E quem disse que Deus baseia no teu sentimento? Quem disse que Deus tem que te provar que Ele está aqui ou não está aqui? É fé. Eu creio, por isso eu ouvi. Eu criei, por isso eu recebi. Eu criei, por isso eu fui transformado. Eu criei, por isso eu fui salvo. Quando eu creio, eu não baseio no que eu sinto, eu baseio no que Jesus já fez. Não a respeito do que está acontecendo, a respeito do que já aconteceu aqui dentro. Eu criei, eu creio. Não olhe pelos olhos naturais. O problema da mentalidade do deserto é que ela nos cauteriza a ouvir uma mentira de que, sabe, aonde que eu estou indo? Será que eu não estou caminhando de volta para aquilo que eu já fui ou para aquilo que está acontecendo? Não, os olhos naturais nos remetem a isso, mas os olhos espirituais nos mostram o que Deus ainda vai fazer. Sabe, irmão, somente Deus pode apontar o teu futuro, não é qualquer um por aí. Disseram, eu não quero saber, eu quero saber onde Deus falou que vai te levar. Eu quero saber o que Deus falou que vai fazer na tua vida. É Ele que aponta o teu futuro. É Ele. Qual era o problema desse povo?
Em Números 20, versículo 2 e 4, a Bíblia fala que eles tinham maus pensamentos. Os pensamentos deles eram maus, ou seja, eles já acordavam pensando: o que vai faltar hoje? O que vai faltar? Será que esse Moisés já deu conta que não tem pão, já deu conta que não tem água, que o povo está no deserto, já tem 300 anos aqui? Maus pensamentos. Sabe o que te faz ficar rodando em Seir, dando volta em círculo e atrasando a tua vida? É esses relacionamentos que você vive pelos maus pensamentos, essas relações que você constitui com maus pensamentos, é essa segunda-feira que você acorda e fala assim: ai meu Deus, lá vem, o que vem hoje? É isso são maus pensamentos. Agora está na moda, né? Sextou. Por que ninguém cesta todo dia? Cesta todo dia. Quem tem Jesus tem que cestar todo dia, meu irmão. Eu te desafio a postar amanhã de manhã, 7 horas da manhã, sextou hoje. Por que sextou? Porque Jesus me deu uma nova chance de viver algo novo. Eu não estou baseado no final de semana. Eu não estou baseado num final de semana, em prazer momentâneo. Eu estou baseado naquilo que a Bíblia diz. Para com esses maus pensamentos. Para com pensamentos que, sabe, existem pensamentos que Deus prefere passar. Eu acho que Deus passa ele. Não passa isso aí, não quero nem saber. Porque não tem a ver com o caráter dele. Deus só manifesta aquilo que tem a ver com o caráter dele. Deus não vai perder tempo com coisas que não tem a ver com o caráter dele, meu irmão. Números 21, versículo 4 e 5, a Bíblia diz que eles não agiam, eles não se moviam, eles só reclamavam. Sabe, ninguém nunca chegou para Moisés e falou assim: o que eu posso fazer para te ajudar aqui nessa libertação? Não, eles reclamavam o tempo inteiro: está faltando pão, está faltando água. Pessoas de uma mentalidade cauterizada, que acreditam mais no seu passado e no seu presente do que no seu futuro. Elas nunca ajudam, elas apenas reclamam. Elas não são solução. Elas apenas difamam. Elas chegam aqui dentro, apontam o defeito de tudo que tem aqui dentro, mas nunca falam assim: o que eu posso melhorar nessa igreja? O que eu posso melhorar nessa célula? O que eu posso melhorar na vida dessa pessoa? Tem alguém que te incomoda? Tem alguém que te, sabe, tira do sério? Pensa com você: o que eu posso melhorar nessa pessoa? Como que eu posso ajudar ela? Para de reclamar. Essa era a mentalidade do deserto. A mentira do deserto é: eu acredito no que eu vivi no Egito, eu acredito nessa miséria que eu estou vivendo aqui, nesse calor desse deserto, mas eu não consigo ver Canaã, eu não consigo ver o futuro. Sabe, a Bíblia fala que em Gênesis capítulo 11, um homem chamado Terá, pai de Abraão, talvez você nunca ouviu falar, já ouviu falar muito de Abraão, mas nunca ouviu falar de Terá. Eu vou te dar um péssimo testemunho dele. Gênesis capítulo 11, versículo 31, a Bíblia diz assim: Terá tomou seu filho Abraão, pegou Abraão, ainda bem pequeno, e seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abraão, e juntos partiram de Ur dos caldeus. Abraão não era aquele homem velho e idoso, ele era novo. E a Bíblia diz que eles partiram para Ur dos caldeus, para Canaã. Mas, ao chegarem a Harã, estabeleceram-se ali, pararam ali. Irmãos, esse homem Terá viveu 205 anos e morreu ali, em Harã. E o que isso tem a ver com a mentira do deserto? Tudo. Deus falou para ele: eu vou te levar para onde? Eu vou te levar para uma terra boa. Eu vou te levar para onde você ainda não pisou. Eu vou te levar a Tarã, eu vou te levar para os lugares onde você nunca viu, lugares bons, Canaã. Mas aí o camarada começou a caminhar. E de repente eles chegaram num lugar chamado Harã. Ele se cansou. E sabe o que ele fez? Ele se estabeleceu ali. Mas o problema de Terá não foi ter passado a noite, ficado ali. Foi ter estabelecido naquele lugar. O lugar onde Deus não mandou ele ficar. Ele deveria ter ido para Canaã. 205 anos esse homem morreu ali, sem ver o que Deus tinha para ele. Por que eu estou falando isso aqui para você? Porque a segunda mentira do deserto é procurar sempre alguém que pode fazer alguma coisa por mim. Por quê? Porque eu já não consigo mais caminhar, eu não consigo fazer as coisas, alguém tem que me ajudar. A mentira do deserto é: eu sou dependente de alguém, eu sou dependente de Moisés. Onde esse homem vai nos levar? Sabe qual foi o problema de Terá? Foi não ter entendido que o lugar aonde ele passou a noite era uma passagem, não era uma morada. Existe muita gente que está atrasando a vida porque fixou morada, fixou mente, estabeleceu vida aonde deveria ter passado e não ter ficado.
Existem coisas na nossa vida que são passagens. Existem pessoas na nossa vida que são passagens. Existem relacionamentos na nossa vida que são passagens, irmão. Aquilo não é para você. Essa pessoa não é para você. Esse amigo não é para você. Esse emprego não é para você. Essa cidade não é para você. Passa de fase. Passa. Porque quando nós nos estabelecemos no lugar sem concluir aquilo que Deus nos chamou para fazer, nós caímos no problema de não ver aquilo que Deus tem para nós, porque estamos sempre dependendo de alguma coisa para descansarmos, para nos ajudar, para nos apoiar. Sabe o que faltou para aquele povo no deserto? Com essa mentalidade, faltou autorresponsabilidade deles, de falar, o problema não é só de Moisés, é nosso também. Nós é que estamos sendo libertos, nós temos que fazer alguma coisa. Não podemos apoiar em alguém. Existe gente que não pode ver um canto que está escorando a vida dele e reclamando dos problemas e contando de tudo. Por quê? Porque não tem a mentalidade de alguém que foi transformado, de alguém que foi destruído as suas mentalidades do deserto. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. A maior resposta que você pode dar para Deus hoje, nesse culto, nessa semana, a maior resposta, meu irmão, não é a sua adoração, não é o seu jejum, não é orar pelas pessoas, não é fazer aquilo outro, não é fazer caridade, não. A maior resposta que você pode dar para Deus é a sua responsabilidade. Você quer provar o teu amor por Deus? Seja autorresponsável, seja responsável por aquilo que você fala, por aquilo que você faz, seja responsável por aquilo que Deus manda você fazer, aonde Deus designou você, aonde Deus apontou para você ir. É incrível como os começos são tão motivadores. Abre um lugar, abre um negócio, abre alguma coisa e vai com tudo. Começa uma célula, começa a evangelizar alguém, começa a pregar para alguém. Tudo é muito motivador, os relacionamentos são motivadores no início. Mas com o caminhar, as pessoas param no meio do caminho. Por quê? Tendem a desistir, porque deixam de fazer aquilo que a motivaram, perdem a autorresponsabilidade, param de bater no peito e falar, o problema é meu, se está dando errado, a culpa é minha, eu vou fazer algo diferente, eu vou mudar a forma que eu estou fazendo, eu vou reconstruir, eu vou jogar para o chão, eu vou construir de novo, eu vou fazer alguma coisa para mudar. O problema do deserto, o problema daquele povo é que faltou autorresponsabilidade, faltou bater no peito e falar o que eu posso ajudar para isso aqui mudar. Eu não vou viver reclamando do caminho. Queima seus barcos, meu amigo. Queima seus barcos. Queima seus barcos. Eu vou te... Aqui, ó. E eu... Você já ouviu? Vamos cantar então. E eu me despedi dos meus pais. Levanta sua mão e fala isso. Queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Ei, Jesus! Eu me despedi e eu me despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças e eu... É isso que Jesus está falando para nós fazermos. E aí você vai ter autoridade para bater no peito e falar assim: para onde eu irei, se eu não tenho para onde voltar? Queima os seus barcos! Sabe qual é o problema da tua vida cristã? É que você entrou nessa igreja para entrar numa religião e esqueceu de queimar seus barcos. Pastor, o que é queimar meus barcos? É sair daqui e falar assim: acabou, cara, eu não tenho para onde ir mais. Se eu for para aquele boteco, eu não sirvo mais. Se eu for para aquela zona de prostituição, eu não sirvo mais. Se eu voltar para aquele povo que só quer falar mal de Jesus, que quer só deturpar o evangelho, eu não sirvo mais. Se eu voltar para minha casa, eles vão achar que eu sou louco. Para onde eu vou, Jesus? Aí você vai poder falar: se só tu tens palavras de vida eterna. Eu estou estragado para o mundo, eu estou estragado para o sistema corrupto, eu estou estragado para uma mentalidade mesquinha e medíocre de deserto. Queima os seus barcos. Sabe qual é o problema nosso? É que nós sempre temos uma outra opção. Tá dando errado aqui, então deixa eu voltar lá para aquela vidinha de novo. Não é assim que você faz? Aí você volta lá para aquele pecado de novo. Aí você volta lá para aquela circunstância de novo. Aí você procura lá aquele relacionamento de novo, para viver uma mediocridade. Morte no deserto. Morte no deserto. Você está morrendo aos poucos no deserto, por uma mentalidade que você não quis queimar.
Deixa eu te falar uma coisa, solta isso aí, meu amigo. Jesus, quando Ele quer pegar na tua mão, Ele quer que você solta o resto. Solta, queima os seus barcos, para quando você falar assim, eu vou desistir, não tem mais barco, você já queimou tudo. É morrer, é lutar e ficar ali e falar, eu vou dar minha vida, por isso que eu acredito. Eu vou dar minha vida, por isso que eu creio. Sabe por que muita gente não entrega a vida para Jesus? Pastor, eu prego dia e noite para minha família, mas ninguém aceita Jesus. Eu vou te falar por quê. Porque nem eles vê aquilo que você prega na sua vida. Eles não acreditam. Não acreditam na gente. Sabe por que um monte de gente seguiu Jesus? Quer saber? Eu vou te contar o segredo. Porque toda hora Jesus falava assim, eu vou morrer. Por isso aqui que eu estou falando. A primeira reunião dos 12 discípulos, Ele reuniu eles e falou assim, deixa eu falar uma coisa para vocês, gente, vocês nunca me viram, vocês não me conhecem direito, eu passo por aqui na Galileia, e se vocês querem me seguir mesmo, você é o mestre, então tá, eu vou falar uma coisa para vocês, eu vou morrer. Você já imaginou você conhecer alguém que fala assim, eu vou morrer, viu? Quer andar comigo? Eu vou morrer. Jesus era muito louco, Ele falou isso, eu vou morrer. Mas os discípulos olharam para Ele e falaram assim, esse cara fala que vai morrer por aquilo que ele prega, eu quero seguir esse camarada. As pessoas precisam olhar para você e falar, ele é capaz de morrer pelo que ele prega, então vale a pena seguir esse camarada. Vale a pena seguir essa mulher, porque ela é capaz de morrer pelo que fala. Existe coisa que só você pode fazer, meu irmão. Nós temos que parar de escorar na vida espiritual dos outros, nos pensamentos dos outros, e falar, Deus, eu quero viver, eu quero ter autorresponsabilidade, eu quero assumir a culpa. Se não está acontecendo, se não está dando certo, foi porque eu não queimei meus barcos. Eu estou voltando sempre para outra opção. Sabe, esse povo aqui, Moisés tinha que subir e falar, Senhor, perdoa o pecado deles. Senhor, ouve a oração dele. Por quê? Porque eles não tinham autorresponsabilidade. Deus querendo se relacionar com eles e eles querendo terceirizar o relacionamento. Talvez nós estamos assim. É mais fácil eu receber uma oração depois do culto. É mais fácil eu ligar para o líder e falar, ora para mim. É mais fácil eu falar para um monte de gente, olha, ora. Mas eu mesmo não tomo nenhum partido. Meu relacionamento com Deus é zero, porque eu estou sempre dependendo. Sabe, deixa eu te falar uma coisa, um bebê ele nasce totalmente dependente de tudo. Mas ele precisa crescer e amadurecer. Escuta o que eu vou te dizer. Tudo aquilo que não cresce e não toma a forma correta é deficiente e precisa ser tratado. E um cristão também. Não está crescendo, tem alguma deficiência, precisa ser trabalhado. Nós fomos feitos para amadurecer. Aquele povo tinha uma mentalidade preguiçosa, meu irmão. Sabe, tudo que eles tinham para fazer, eles dependiam de outras coisas, não tinha proatividade. O que é proatividade? É falar, deixa eu fazer, está errado, deixa eu mudar aqui. Ninguém precisa pedir, eu sei o que eu tenho que fazer. A mentalidade do deserto é querer tudo sem fazer nada. Eu quero ir para Canaã, mas Deus tem que prover tudo, eu não quero fazer nada. Essa é a mentalidade cauterizada do deserto. Quando Deus chamou Josué, Ele falou, Josué, meu servo Moisés morreu, eu preciso de você. Sabe o que Deus estava dando para Josué? Uma responsabilidade. Quando Deus chama alguém, Deus chama ele para responsabilidade. Lá em Mateus 25, Jesus fala sobre uma parábola das 10 virgens. Ele diz o seguinte, portanto vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. O que Jesus estava querendo falar era, estejam preparados. Fala comigo assim, esteja preparado. Fala, esteja preparado. Jesus falou, quando Ele falou da coisa mais importante que era a sua volta, Ele falou, estejam preparados. Eu quero voltar a chegar e encontrar pessoas preparadas. Se você quiser anotar o que eu vou falar agora, anota. É verdade que Deus não chama os melhores. É verdade, está a prova aqui. Deus não chama os melhores. Deus não chama os melhores. Na verdade, Deus não chama a gente não é melhor. Tem gente muito melhor do que um monte de pastor, de ministro aqui em cima. Muito melhor do que eu, muito melhor do que o pastor Alvinhas, os pastores desse aqui, muito melhor. Deus não chama os melhores. Mas é uma verdade também que Deus chama os preparados. Deus não chama os melhores, mas Ele chama os preparados. Talvez você não entendeu. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Deus não chama os tops, Deus não chama os bambambam, mas Deus chama quem está ali no cantinho, igual Davi, lá no meio do pasto. Eu não sei que hora que vai chegar, mas eu estou me preparando. Eu estou matando urso, eu estou matando leão, porque uma hora vai chegar e eu vou ter que matar um gigante. Uma hora o profeta vai passar com o seu azeitinho e vai falar, eu preciso ungir um rei, aonde ele está, e eu vou estar preparado lá no pasto.
Você não está entendendo, crente. Deixa eu te falar uma coisa. A hora que Deus falar, eu quero levantar um milionário, eu quero levantar um empresário, eu quero levantar alguém nessa cidade que vai mudar a história do país, eu quero levantar alguém que vai mudar a história do judiciário, do têxtil, das mercadorias, da importação. Eu quero levantar alguém. E Deus vai começar a buscar, a procurar. Será que Ele vai te encontrar falando: Deus, eu estou me preparando? Aí tem gente que fica assim: nunca acontece comigo. Não tem que acontecer, você não está se preparando. Deus não chama os melhores, mas Ele chama aqueles que estão preparados, meu irmão. Davi estava lá, matou um urso um dia, matou um leão um dia. Ninguém nunca sabe, nunca tinha saído no jornal de Jerusalém. Mas o dia que precisou matar um gigante, ele estava pronto. Você não está entendendo, cara. Jesus vai passar a qualquer hora e Ele vai falar: eu preciso levantar alguém, eu preciso levantar alguém. E Ele não vai achar a gente que fica reclamando, criticando pregação, ouvindo conversa fiada dos outros, murmurando, fofocando. Não, Ele vai encontrar os Davizinhos, aqueles que ninguém dá nada para ele, que está fedendo lá no pasto, mas está lá dia e noite: Senhor, eu estou aqui me preparando. Ninguém me conhece, ninguém sabe quem eu sou, mas se o Senhor passar, me levanta. Ninguém era capaz de matar um gigante, mas tinha um Davizinho se preparando. Você está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Sim ou não? Eu vou voltar e eu vou encontrar aqueles que estão preparados. Sabe, a Bíblia fala: humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele te exalte. Lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Eu acredito nisso. Mas cuidado, cuidado, lance apenas o cuidado, lance apenas, sabe, a sua vida, não lance a responsabilidade. Deus cuida de você, mas Ele te torna responsável. Sabe qual é a terceira mentira e penúltima daquele povo no deserto? Eles sempre diziam: está tão difícil isso aqui, cara. Será que isso aqui é o caminho certo? Será que foi Deus mesmo que tirou a gente para passar isso aqui? A ponto deles falar: era tão bom quando a gente comia as cebolas do Egito, era tão bom que acontecia. Gente, eles tiveram saudade da escravidão, para você ver o nível baixo que aquele povo estava. Tudo é tão difícil. Sabe que o problema é que essa mesma mentalidade cauterizada do deserto, essa mentira, é a mentira que nos ronda e que nos faz perder 11 dias para viver 40 anos rodando sem sair do lugar. Deuteronômio capítulo 30, versículo 11 diz: o que hoje lhe estou ordenando não é difícil fazer, e nem está além do seu alcance. Deus falando. Sabe, meu irmão, nós gastamos tanto tempo falando sobre como as coisas são difíceis, mas pouco tempo perguntando como é que eu posso torná-las fáceis. Não é assim? É tão difícil, mas você já perguntou: como é que eu posso facilitar isso aqui então? A gente reclama de tudo, é tão difícil. Sabe, você quer encontrar alguém com mentalidade do deserto, ele sempre está pensando: é tão difícil para mim. Olha lá para fulano, está tudo certo. Olha a família dele, olha o casamento dele, olha o filho dele, olha o negócio dele. Mas para mim tem que ser difícil. Sabe, as pessoas falam para nós, pastores, muitas vezes: pastor, sabe, eu sei o que é certo, mas é tão difícil. E a minha pergunta é: o Espírito Santo está aqui na terra para quê, meu irmão? A verdade é que a gente tem preguiça muitas vezes de orar. É muito mais fácil, sabe, alguém que ore por mim e tudo se resolva, porque a gente não quer caminho, a gente quer atalho. A mentalidade do deserto é não ter um caminho mais fácil, não. Sabe, quando Deus diz que não é difícil, não é porque não vai ter desafio, mas é porque Ele já enviou o ajudador. Quando Deus fala que não vai ser difícil, não é porque não é desafiador, mas é porque o ajudador está aqui na terra, meu irmão. E tem muita gente tirando o trabalho do Espírito Santo para viver na própria força, fazendo o papel de Deus, em vez de confiar, de entregar sua vida em oração e falar: Deus, me ajuda. Sim, meu irmão, está muito difícil, então agora você vai orar mais. É muito difícil mesmo quando a gente está fazendo sozinho. 1 Coríntios capítulo 13 diz: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar, mas quando porém tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Ou seja, os caminhos difíceis moldam pessoas a se tornarem fortes. Você quer encontrar alguém fraco?
você quer encontrar um homem frouxo, você quer encontrar uma mulher que só murmura e reclama da vida, você pode olhar para o passado, para a história dela. Foi alguém que foi poupado de sofrimento, foi alguém que foi poupado de sacrifício, foi alguém que foi poupado de correção, foi alguém poupado de falar: não, está errado, você pede perdão, volta lá, conserta. Porque quando nós não somos poupados, nós crescemos e amadurecemos. Os problemas, os desafios, eles vêm para moldar o nosso caráter. Você jamais vai se tornar um homem ou uma mulher de Deus, ou alguém relevante em qualquer setor, se você poupar da tua vida todo o sofrimento. Pais, mães, não poupem sofrimento, não poupem desafios para os seus filhos. Senão você vai criar um moleque dependente de você o resto da vida. Não sabe viver sozinho, se virar. Que não sabe ser um homem. E o dia que se ele grita com você hoje, amanhã vai gritar com a namorada, ele vai bater na mulher. Nós precisamos entender que é isso que nos molda, que molda o nosso caráter. Entenda, confia, meu irmão. Seja forte. Para de reclamar que está difícil. Se Deus apontou, Ele vai pagar a conta. Apenas vai, encara, luta. Deus conduziu aquele povo por um caminho longo. Eu vou te falar por que Deus permitiu aquele caminho longo. Porque a mentalidade do deserto era tão cauterizada que Deus não podia colocar em Canaã homem e mulher frouxo para entrar dentro daquela terra e enfrentar os gigantes que tinham ali. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que talvez você não viu Canaã ainda? Sabe por que talvez você está rodando? Porque se Deus permitir você chegar lá, você morre. Os desafios te matam. Para de reclamar dos probleminhas que você tem, porque são esses probleminhas que vão te preparar para os problemões que você vai resolver, que vão te fazer capacitado para ser alguém para falar: eu resolvo isso aqui. Está entendendo? Sim ou não? É isso que vai fazer você chegar na terra do sucesso, em Canaã, aonde Deus prometeu, na visão que Ele te deu, capacitado para estar lá. Deus não pode dar nada para menino. Deus precisa fazer você crescer. Deus conduziu aquele povo para que eles tivessem resiliência, firmeza, não desanimassem. Gálatas 6:9, não nos cansemos de fazer o bem, em todo o tempo, para não nos desanimarmos. Você tem que ser autossuficiente, meu irmão. Pastor, mas autossuficiente? Mas aí você está falando sobre o homem, não. Você tem que ser autossuficiente na suficiência de Cristo. Filipenses 2, tudo posso naquele... A Bíblia está falando que você pode tudo, não é verdade? Sabe o que é isso? Autossuficiência. Mas na vírgula está, naquele que... Na suficiência de Cristo. Você tem que ser autossuficiente na suficiência de Cristo. E quarto e último. Sabe qual era o problema daquele povo? Era uma mentalidade, era uma mentira de que eles não mereciam e não eram dignos. Eles pensavam assim, sabia disso? Porque foram criados como escravos, viveram como escravos, nunca viram resultado do seu trabalho, e agora ia ter alguma coisa de presente, de graça, de favor. Sabe, meu irmão, quando nós temos uma mentalidade que nós não podemos, que nós não merecemos, que nós não somos dignos, nós passamos a viver como escravos dentro do deserto, mudamos apenas de uma geografia. Josué 5:9, a Bíblia diz: então o Senhor disse a Josué: hoje eu removi de vocês o opróbrio, a humilhação sofrida no Egito. Por isso até hoje o lugar é chamado de Gilgal. Quando Moisés morre, Josué assume o povo que está sendo levado para Canaã. A Bíblia diz que eles têm que passar o Jordão, e eles passam o Jordão. Depois disso, a primeira terra, a primeira cidade que eles situam, que eles ocupam, é Jericó. E Deus teve que tirar o opróbrio deles, a vergonha deles primeiro, para que eles pudessem começar a conquistar. Você não está entendendo? Olha que incrível isso. Quando eles passam o Jordão e eles têm a missão de conquistar a primeira cidade, Deus fala: primeiro eu vou ter que tirar de vocês a vergonha, o opróbrio. Por quê? Porque eles não eram capazes de povoar aquele lugar. Eu vou te explicar por quê. Porque um escravo não consegue conquistar. Deus precisava mudar a mentalidade deles para que eles pudessem conquistar alguma coisa, porque eles nunca conquistaram nada.
Tem gente que vive com uma mentalidade escrava, uma mentalidade de deserto, nunca conquista nada, e quando conquista, perde. Por quê? Porque o problema não está na capacidade dele, não está no talento dele, não está no quanto ele sabe, está na mente. Tem gente que não pode ter carro, não pode casar, não pode ter casa, não pode ter filho, porque a mentalidade está errada, não consegue conquistar. Deus fala para ele: Josué, antes de vocês conquistarem Jericó, eu vou tirar o opróbrio, eu vou tirar a vergonha de vocês, a culpa, a desgraça. Eu vou tirar todo o passado, eu vou acabar com isso. Deixa eu te falar uma coisa, nessa noite Deus vai pegar você e Deus vai tirar o seu opróbrio, Deus vai tirar a sua vergonha. Sabe as vezes que você foi humilhado, sabe as vezes que deu errado, Deus vai apagar isso de você hoje. Deus vai fazer isso cicatrizar na tua vida hoje, porque Ele quer te preparar para grandes conquistas. Deus precisava tirar tudo que o Egito tinha imprimido dentro deles, toda a mentalidade de pensar, você tem o que você merece, é um escravo. Não, agora eu posso conquistar. A desgraça me disse que eu não sou bom, a escravidão me diz que eu não sou bom, que eu preciso me acabar aqui, mas a graça disse que eu posso ter aquilo que eu não mereço. A graça me faz bom. O mundo, as pessoas dizem: você jamais vai ser merecedor das bênçãos de Deus e do seu perdão. Mas a graça diz: você precisa apenas aceitá-la. Jesus morreu, te justificou naquela cruz para você apenas aceitar. Você jamais realmente não será merecedor, mas Deus te dá de favor tudo que você precisa, tudo que você pode. Eu não sei se você está conseguindo me entender, mas Deus quer mudar a mentalidade. Deus quer tirar a tua vergonha. Deus quer tirar os erros que aconteceram, que te marcaram, e que volta e meia você volta a repeti-los, consequência daquelas vezes que você falhou. Ou talvez você nem consegue tentar mais, porque você já errou tanto, que quando você vai tentar, que você vai conquistar, você vai fazer alguma coisa, você vai fechar algo, você tem medo e você não avança. Você não avança. Você pensa: mas tem gente tão melhor que eu, o mercado está tão concorrente, a internet está tão lotada, todo mundo está fazendo, todo mundo está acontecendo. E por quê? Porque a mentalidade da vergonha, da culpa, da escassez está dentro de você, e Deus quer tirar esse opróbrio hoje, para fazer você conquistar novas coisas. Você está comigo? Meu irmão, mentalidade de graça: eu não mereço, mas eu recebo mesmo assim. Graça, favor imerecido. Eu sou ruim, eu não presto, eu não mereço, mas Jesus foi tão bom que Ele me amou, Ele me mudou, Ele muda a minha mentalidade, e eu vou avançar. Como é que você tem caminhado? Você está caminhando como herdeiro, como alguém que vai herdar as coisas, ou como um escravo que não é para mim? Não é para mim, isso é para outro. Aquela vaga, aquele concurso é para outro, não é para mim. Gálatas 4:7, assim você já não é mais escravo, mas você é filho, e por ser filho, Deus também te tornou herdeiro. Você não está entendendo? Quando você estava no mundo, quando você estava nas drogas, na prostituição, você não tinha Jesus, você era apenas um escravo. Escravo de quê, pastor? Escravo do pecado, porque a Bíblia diz que quando Adão caiu, o mundo foi subjugado a uma condenação, o reino do pecado veio. O pecado reinou, e agora o mundo está escravizado por Satanás, pelas trevas, pelo pecado. É por isso que a Bíblia diz que Ele nos transportou do império das trevas para o reino da sua luz. Está entendendo? Havia um reino de trevas. Quando você não tem Jesus, você está subjugado a uma mentalidade de trevas, de Satanás, de pecado. Você pode ficar comigo alguns minutos a mais? Amém? Eu vou gastar mais 10 minutos, você fica comigo? Sim ou não? Amém? Uma mentalidade escrava. Adão caiu, a terra começou a produzir espinhos, meu irmão. A Bíblia diz que a terra não tinha espinho, não tinha espinho na terra. Mas quando o homem peca, a terra produz espinhos, porque espinho fala daquilo que fere, espinho é dor. Mas a mesma Bíblia diz que a terra produz espinhos. É aquela que diz que quando Jesus foi morrer na cruz do Calvário, cara, olha para isso, foi morrer na cruz do Calvário, os soldados romanos vieram e eles colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de... Por quê? Porque quando alguém conquista um reino, a sua coroa é roubada. Eles colocam sobre si a sua coroa. O mundo não estava entendendo a profecia que estava acontecendo, mas o que Deus estava querendo dizer com aquele ato era o seguinte: agora, se a terra produziu espinhos quando o reino das trevas se ocupou, a mesma coroa de espinho vai sobre a cabeça dele, porque ele venceu a morte e nos tirou desse reino de trevas, de escravidão, e nos tornou co-herdeiros, filhos de Deus. Somos agora parte da mesma herança. Ei, deixa eu te falar uma coisa, eu quero te entusiasmar a acreditar que tudo que Jesus é, você é. Tudo que Jesus tem, você tem. Tudo que Jesus pode, você pode. Você não é menos filho que Jesus. Você é tão filho quanto Jesus.
Cara, isso é demais, meu irmão. Eu sou tão filho quanto Jesus. Sabe, o mundo diz que você precisa merecer, mas a graça diz, não, você não precisa merecer. Vem como você está e eu vou te transformar. Eu vou derramar sobre você amor. Eu vou mudar você. Meu irmão, vamos tirar essa mentalidade de merecimento. O que é a mentalidade de merecimento? Eu preciso me esforçar, eu preciso dar minha vida, eu preciso fazer. Eu não estou falando que você não tem, mas eu quero te falar uma coisa. Jesus te deu tudo de graça naquela cruz. Você não tem que se esforçar, eu tenho que morrer por isso, não. Morra porque você ama Ele, morra porque você se sente grato a Ele, mas Ele te favoreceu na cruz, a graça foi derramada. Você pode ser o mais pecador dessa igreja, você pode ser o mais pecador dessa cidade, você pode ser terrível, a graça te alcança, Jesus te perdoa, Jesus te limpa, tira essa mentalidade, todos os traumas que você sofreu, tudo que já deu errado, e Ele reconstrói, começa a partir da cruz uma nova história. Você não tem que sentir, você tem que crer. Não é sobre aquilo que está me alcançando, não é sobre uma emoção, não é sobre eu estar emocionado dentro de uma igreja, não. Eu estou crendo, Jesus morreu para que eu pudesse crer, não sentir. Fulano, mas aconteceu, você foi. Não, eu creio. Nós precisamos crer na obra completa de Jesus. Não é pela minha obra, mas é a favor dele na minha vida. O problema daquele povo é que eles não tinham mentalidade de filho, apenas mentalidade de escravo. Escuta o que eu vou falar, eu estou terminando, mas é profundo. Eu sempre falo, o vinho fica melhor no último, cara. É o cálice, o último cálice é melhor. Você vai sair daqui pulando em nome de Jesus. Você não vai aguentar ficar sentado até acabar de ouvir o que eu vou falar. Escuta o que eu vou te falar, presta atenção. Jesus nos comprou com alto preço, nos favoreceu para tirar a nossa mentalidade escravo das trevas, para nos tornar filhos no seu reino. Jesus não quer limpar as pessoas apenas. Sabe, existem pessoas que acham que Jesus quer só perdoar. Não, Deus não quer limpar você. Deus quer mudar a tua natureza. Deus quer mudar quem você é. Deus quer mudar as suas atitudes. Não adianta Ele mudar a tua aparência, mas não mudar o teu caráter. Deus quer mudar isso. Ele quer te fazer filho, não escravo. Agora preste atenção. Muitas pessoas, isso que é profundo, eu vou terminar aqui. Muitas pessoas vivem com uma mentalidade de merecimento. Eu preciso me esforçar para Jesus me amar. Não, Jesus te ama, meu irmão. Jesus te ama. Você tem que se esforçar porque você se sente amado por Ele. Está entendendo? A mentalidade da lei é: eu tenho que fazer para Jesus me amar. Essa é a mentalidade da escravidão lá do Egito. Mas quando Jesus morreu e nos deu de graça o seu amor, agora Ele me amou primeiro, e é por isso que eu amo Ele. Ele me amou primeiro, é por isso que eu amo Ele. Porque senão eu não era capaz nem de amá-lo. Abraão, eu vou te dar um filho. Eu vou te dar um filho. Sabe qual é o grande problema hoje dentro da igreja? É que nós somos filhos do mesmo pai, mas não somos filhos da mesma mãe. Nosso pai é o Senhor, amém? Mas nós não temos a mesma mãe. Tem muita gente servindo a lei, o merecimento, escravos de uma mentalidade, e não sendo filhos da graça, do favor de Deus. Você vai escutar uma revelação aqui agora. Escuta só. Abraão, vou te dar um filho. Ah, é, Senhor? Tudo bem, como é que vai chamar? Vai chamar Isaac, porque vai ser um presente, uma felicidade na tua vida. Ah, é, e com quem? Com Sara. Sara, Senhor? Abraão velhinho, Sara velhinha. Abraão, eu vou fazer isso. Vai, Senhor, vou fazer. Abraão fica inquieto, porque os anos começam a passar e nada acontece. Sara não se engravida, pelo contrário, ela até riu da promessa. Ela não acreditou. Como talvez muita gente ri da sua cara, muita gente não acredita nas promessas de Deus na tua vida. Está entendendo? Eles riram dela. Sara, eu vou te dar um filho, vai chamar Isaac. Senhor, você está doido? Eu sou velho, já não consigo mais. Eu vou te dar. Sabe o que acontece? Abraão não acredita, ele não vê as coisas acontecendo. E sabe o que acontece quando a gente não vê as coisas acontecendo? A gente começa a querer ajudar Deus. Senhor, se o Senhor não fez, se o Senhor não abriu um negócio, se o Senhor não fechou aquilo, se o Senhor não me deu um casamento, se o Senhor não fez, então deixa eu providenciar. E a gente começa a arranjar as coisas, não é assim? Sabe qual é o nome disso? Justiça própria. Deixa eu fazer na minha força, deixa eu fazer do meu jeito. E Deus quer te dar de favor, de graça, de bênção. Não é do seu jeito, é do jeito dele. É um favor, é um presente. Presente a gente não vai lá e busca, a gente recebe. Está entendendo? E aí o que acontece? Abraão vai e engravida Agar, a escrava. Por quê? Porque ele queria dar um jeitinho, ele queria ajudar a Deus. E nasce quem? Ismael, fruto da lei, fruto da justiça própria, fruto do merecimento. Não, eu me esforcei, está aqui o filho. Deus aí, ó, você não falou que me dá, tá o filho aí. Deus falou, não era esse filho que eu vou te dar. O que eu vou te dar, você vai receber de graça, é favor.
Eu não preciso da tua ajuda. Deus não precisa da tua ajuda. Deus não precisa da tua mãozinha. Deus faz tudo no tempo certo, na hora dele, do jeito dele. E é isso que é bênção. O resto, meu irmão, é só maldição. Ismael nasce. E aí, o que acontece depois? Quem vem? Isaac. Vem o filho do favor. E aí Abraão fala: meu Deus, a graça está aí, o favor imerecido que o Senhor ia me dar. O que eu fiz? Eu providenciei algo com a minha própria mão. Não acreditei de fato que o Senhor ia me beneficiar, que o Senhor ia fazer isso por mim. Sabe o que acontece quando o filho nasce? Isaac. Ismael começa a perseguir Isaac. Por quê? Porque o que estava em jogo ali era uma herança. Quando nós ajudamos a Deus a fazer as coisas, o filho da lei, o favor, a justiça própria, persegue o favor imerecido. Como assim? Ah, você pecou? Acabou, cara, sua vida agora, você vai para o pecado. Aí desvia, por quê? Porque condenação. Ah, você caiu, acabou sua vida. Ah, você fez, acabou. Ah, você não fez, não, Deus vai pesar a mão na tua vida. Isso é o quê? Condenação. O filho Ismael começa a perseguir o filho da herança, Isaac. E aí, meu irmão, o que acontece? O que acontece é que eles eram irmãos, filhos do mesmo pai, mas não eram filhos da mesma mãe. Não tinham a graça, o favor como mãe. Está entendendo? Muitos servem a Deus assim. Tem o mesmo pai, mas não tem a mesma mãe, a graça. Vivem debaixo da lei, vivem debaixo de uma condenação. Estão sempre se condenando. Ah, mas Jesus não me ama mais. Eu fiz aquilo, Deus não me ama mais. E aí eu te conto a última história para encerrar. Jacó teve 12 filhos. Fala assim, 12 filhos. Dos 12, 10 eram filhos de escravas, porque ele também não acreditou na promessa de Deus. Dos 12, 10 eram filhos de escravas. 10 é número do quê? Da lei, da condenação, da escravidão, do jugo. Mas os outros dois eram José e Benjamim, filho da mesma mãe, Raquel. Filho da mesma mãe. Raquel, quando foi dar à luz a Benjamim, morreu no parto. Diga comigo assim, filho da mesma mãe. Diga, filho da mesma mãe. Os 10 eram filhos de escrava, mas os outros 2 eram filhos da mesma mãe, Raquel, filho de uma promessa de Deus. José era um sonhador, foi perseguido pelos seus sonhos. Não foi assim? Perseguido pelos seus sonhos. Benjamim era o último filho, a rapa do tacho, o novinho. José perseguido pelos seus irmãos, maltratado, você sabe toda a história, vai para a cadeia, vai para a casa de Potifar, acontece toda aquela trama, até que ele chega a governador do Egito. José era uma tipologia de Jesus, meu irmão. Ele significava a pessoa de Jesus no Velho Testamento, naquela história, porque ele era aquele que estava subindo. Ele não era nada, mas Deus o elevou para quê? Para sustentar o tempo de sequidão. A Bíblia diz que houve um tempo de fartura e um tempo de sequidão, um tempo onde nada produzia. Aí quando José chegou lá, escuta o que eu vou falar, os 2 filhos da mesma mãe, filhos de uma promessa de Deus. Deus está levantando uma geração de Benjamim, uma geração de homens e mulheres que acreditam no favor dele. José está no trono, chama a família, ninguém reconhece ele, lembra da história? Eles entram dentro por uma confusão armada, entram dentro do palácio, eles vêm, e quando eles olham, José manda fazer uma mesa. Por quê? Porque é favor, é graça, você não merece, mas eu vou te dar. Vocês me maltrataram, vocês me colocaram dentro do calabouço, vocês acabaram com a minha vida, vocês tentaram me matar, mas eu não estou nem aí para isso, é favor. Meu caráter não é esse, meu coração é esse. Eu sou favorecido, porque eu sou favorecido, eu também vou favorecer, eu também vou ajudar, uma mentalidade transformada. José faz uma mesa e põe os 10 assentados na mesa, e o pai lá, todo mundo, e ele pergunta, ele tira a venda, todo mundo vê que ele é José, eles começam a se prostrar, se cumpre a profecia, lembra disso? Se prostram. Quando eles vão se assentar, José dá um grito: ei, para! Ninguém come! Por que ninguém come? Cadê Benjamim? Filho da mesma pai e filho da mesma, filho da graça, favorecido. Cadê Benjamim? Benjamim ficou. Está na onde? Está lá em casa, está no caminho. Ah, é? Então vamos fazer o seguinte: ninguém come até que ele se senta na mesa.
Porque filho do mesmo pai, filho da mesma mãe, Deus vai te honrar quando você entender que Ele te deu de favor, Ele te deu de graça, Ele te deu de boa dádiva. Aqueles que entendem isso são honrados por Deus. Ninguém come até que Ele chegue. Deixa eu te falar uma coisa, Deus vai derramar uma unção sobre a tua vida, uma mentalidade diferente. Você é o Benjamim dessa geração. Ninguém vai comer, ninguém vai se fartar, nada vai acontecer até que você se chegue para ser honrado. Deus vai fazer isso com você, Deus vai montar o teu opróbrio, meu irmão. Benjamim chega, depois de horas, chega Benjamim, se assenta Benjamim. José pega os seus serviçais e pega as taças e pega tudo, toda a comida, e ele coloca um para cada um, para os 10. Quando chega na mesa na frente de Benjamim, o filho da graça, do mesmo pai e da mesma mãe. Cadê teu cálice, Benjamim? Põe aqui. E ele colocou o cálice de Benjamim. A Bíblia fala que ele pega o cálice, ele pega a taça, e ele começa a encher a taça de Benjamim, filho do mesmo pai e da mesma mãe, filho do favor de Deus. E ele começa a encher a taça, e a Bíblia diz que o cálice começa a transbordar. Ele enche uma, ele enche duas, ele enche 5 taças para Benjamim, e coloca 5 vezes mais comida para Benjamim. Por quê? Porque a geração de Benjamim, a geração que entende que Deus te deu tudo de graça, de favor, de bom grado, aqueles que aceitam o presente de Deus e falam: eu não mereço, eu não posso, eu não sou nada, mas eu recebo a sua graça, eu quebro o meu opróbrio. Aqueles que entendem isso vão viver 5 vezes mais, vão ter 5 vezes mais, vão superabundar 5 vezes mais. Por quê? Porque não estão debaixo de um jugo de lei. Senhor, eu apenas quero, eu quero largar tudo, eu quero abandonar tudo e me apegar a Ti. Meu irmão, Deus está fazendo alguma coisa com alguma pessoa aqui nessa noite. Deus está quebrando o opróbrio de alguém aqui nessa noite. Deus está tirando a vergonha de alguém aqui nessa noite. Eu profetizo, você que está para abrir um negócio, para empreender, Deus vai tirar a tua vergonha, e Deus vai colocar autoridade sobre você. Em nome de Jesus, você vai viver as realidades daquilo que Deus tem para a tua vida. Você vai quebrar a mentalidade do deserto, a mentira do deserto, e vai viver o melhor de Deus. Ah, parece que você não acreditou. O melhor de Deus, Benjamim, 5 vezes mais sobre a tua vida. Deus, começa a derramar agora, Pai. Começa a fazer algo no meio dessa igreja. Começa a fazer algo ali em cima dessa galeria. E começa a transformar a mentalidade. Começa a dar sonhos. Começa a dar visão. Você que entrou aqui hoje, talvez decaído, arruinado, Deus vai começar a te dar autoridade. Você vai começar a ter visão que ninguém nunca teve. As pessoas vão olhar para você e falar: como é que ele despontou, como é que ele avançou? Porque você teve aquilo que ninguém teve. Deus colocou sobre você o que os outros não têm. O quê? Uma mentalidade do reino, uma mentalidade dos céus, uma mentalidade transformada. Alguém que vai viver o sobrenatural. Sabe, irmão, aqueles que são confiantes na graça, eles não se importam com o que vão pensar deles, eles não se importam com o que vão falar deles, eles não estão procurando uma oportunidade, eles não estão procurando aparecer, eles estão ali simplesmente para cumprir um propósito. Fica de pé no teu lugar. Deixa Deus começar a queimar teu coração. Deixa Deus começar a queimar teu coração, meu irmão. Deus vai começar a mudar a tua mente aí agora. Escuta o que eu vou te falar, não se assuste se quando você chegar na tua casa e dormir, você começar a ter sonhos, você começar a ter visões, e alguém falar assim: meu amigo, como é que você criou isso? Como é que aconteceu isso? Como é que a tua vida mudou? E você vai dizer: um dia Deus quebrou a minha vergonha, um dia Deus quebrou o meu opróbrio, um dia eu era uma pessoa tímida, eu não conseguia falar, eu não falava em público, eu não conseguia me expressar, eu não aparecia na frente de nada, mas Deus mudou a minha mentalidade. Queria um ministério de louvor aqui. Levanta a tua mão onde você está. Eu não estou aqui para te entusiasmar, eu não estou aqui para te emocionar, eu estou aqui como profeta de Deus nessa noite para te falar: alguma coisa vai mudar, meu irmão, quando você destruir a mentalidade do deserto. Quando você falar: Deus, eu não quero ser como uma geração que atrasa 40 anos o que poderia viver em 11 dias. Eu profetizo sobre a tua vida, os teus relacionamentos vão mudar. Para de querer procurar aquilo que Deus não te deu. Tem muita mulher sofrendo, tem muito homem sofrendo, porque está tentando inventar aquilo que Deus nunca deu para ele. Está tentando entrar em relacionamento que Deus nunca deu para você. Deus nunca te presenteou com isso. É você que está entrando nisso e você está sofrendo. Tem muita gente que está batendo cabeça, está perdendo dinheiro, porque Deus nunca mandou você começar isso, e você está martelando, falando: não, eu vou fazer isso aqui. Deus está mudando a tua mentalidade hoje. Deus está mudando a tua mentalidade hoje. Você não é mais escravo, você é herdeiro. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus.